Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de julho de 2024. E aqui em Petrópolis, começou a esfriar. É verdade. Começou a esfriar, todo mundo botando seus casaquinhos, a neblina começou a baixar. E não está brincadeira, não. A temperatura está caindo forte aqui, bastante forte. Mas vamos lá, vamos continuar nossa caminhada aqui, em meio ao friozinho, né? Hoje, dia 11 de julho de 2024, e nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, né? E nós estamos estudando o capítulo 6, que trata da semente de luz e vida. Então, antes de iniciarmos aqui, vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, as bênçãos que nós recebemos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, para que a gente possa continuar realizando o nosso trabalho. E também pedindo a Deus pelo nosso irmão William, né? O William Lira Rocha, que fez uma cirurgia hoje, já deixou uma mensagenzinha para a gente lá do grupo, né? Eu ainda não pude responder a ele, mas temos a certeza que ele está bem, graças a Deus, sendo envolvido pelos médicos da espiritualidade. Então, obrigado, Senhor, por tantas bênçãos, por tantas graças. Então, vamos continuar começar o nosso estudo do livro, né? Primícias do Reino, capítulo 6, Semente de Luz e Vida. Esse capítulo foi iniciado semana passada pela Denise. E aqui, né, nós vamos percebendo que a Amélia Rodrigues ela vem fazendo várias considerações. Eu vou até pegar o iniciozinho do capítulo 6, quem puder voltar lá, depois eu vou para onde nós paramos, só para a gente poder incorporar melhor o tema, né, da aula. Quando ela diz assim, manhã de sol, nuvens esvoaçantes nas franjas do vento jornaleiro, a imensa planície humana a perder de vista, a considerável extensão de terra esperando ser sulcada pelo arado promissor, o mar, velho amigo, debruçando-se em ondas coroadas de brancas espumas nas areias e nos seixos da praia larga. Eu voltei para começar aqui, mas depois eu volto para onde a gente estava, tá? Eu estou iniciando novamente o capítulo, só para a gente se pegar bem. Assentado no barco, Jesus alongou os olhos pela planície dos corações e lembrou-se da terra inculta, a terra que ainda não havia sido bem trabalhada, tomado de imenso amor pelos homens, depois de falar sobre muitas coisas, considerou: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. A luz derrama filões de ouro vivo no céu anilado. O ar transparente cicia aos ouvidos atenciosos da multidão. E vieram as aves e comeras, né? Então, ele vai começar a trazer para todos nós vários ensinamentos. Então, ela vai colocar aqui, né, vários trechos de várias palavras de Jesus, das parábolas, de vários ensinamentos. É como se ela tivesse feito uma colcha, aonde não tem aquela famosa colcha de retalhos, né, que a gente tem, que o pessoal fazia, eu achava linda, formada por vários pedaços de tecidos. É como ela fizesse assim, uma grande colcha trazendo vários ensinamentos de Jesus, aqueles mais importantes, apesar que todos foram importantes. Então, ela seleciona alguns e vai trazendo para a gente
esses ensinamentos, tá? Então, nós vamos lá agora para onde parou. Eu vou começar aqui. Ele disse assim, eu vou pular mais 2 aqui para cima. Quando ele diz assim, amigo, empresta-me 3 pães. Eu vou começar aqui. É só subir 2 parágrafos. Não me importunes, levantar-se-á esse amigo para livrar-se do importuno. Dizes a meu irmão, que reparta os teus bens comigo. Quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de bens? Não é? Porque aqui um homem vai buscar Jesus e pede a ele que reparta, que Jesus peça ao seu irmão, ao seu companheiro, para repartir os bens com ele. Tipo assim, né? Eu estou lá numa disputa de posses de alguma coisa, e aí eu viro para Jesus e disse assim, Senhor, fala lá com o meu irmão para repartir comigo os bens. E Jesus vira para ele e diz assim, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de bens? Lembra que Jesus falou? Meu reino não é deste mundo. Eu não estou aqui para discutir posse. O terreno é esse, a casa é minha, aquilo é teu, é meu. Jesus não tinha nem olho pó a cabeça. Como é que ele vai ser juiz para dividir posses? Não é? Mostrando que são bens materiais, são bens temporários. Então, o homem diz para Jesus, diz a meu irmão que reparta os seus bens comigo. Jesus, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de bens? Rose, posso falar uma coisinha? Eu fiz uma pesquisa, essa frase daquela parábola do rico insensato, né? E aí eu fiz uma pesquisa sobre isso. Por que ele falou isso? Porque o normal é que os bens sejam divididos de maneira igual, né? Isso. Mas naquela época de Jesus e antes até cabia o primogênito, Isso. né? Aquele que iria gerenciar, administrar os bens da família. E imagino que ele estava lá, ele queria a parte dele, mas o irmão mais velho. Lembra, os outros ficavam subordinados. Lembra Sim, de Jacó? Briga, sim, diz aí Jacó. é isso aí. Primogênito levava tudo. Aí Sim, ele que administrava, o dinheiro ficava com ele. Ele que dava para todos, mas dependia dele. Isso não é uma coisa tão distante, não. Sabe por quê? Na Inglaterra, no final do século XIX, início do século XX, a mulher não tinha o direito à herança do pai. Tem uma série muito interessante, muito boa, esqueci o nome, é o nome de uma grande casa, né? Era uma... É Downton Abbey, Downton Abbey. Isso. É muito bom mesmo. Essa série. Inclusive, é interessante que o homem, o chefe da família, é inglês. A mulher dele é americana. E quando ele só tem filhas, 3 filhas. Então, ele vai ser obrigado a passar a herança para o primo dele, que é jovem, porque ele não pode deixar a herança para as filhas. Porque Da mulher. a história que passa mais por volta de 1910, por aí, né? A filha, ele vai ter que passar essa herança para o primo, porque as filhas não podem herdar a herança, porque não era dado o direito à mulher. E tem uma vez que tem um choque, porque a sogra dele, que é americana, veio para a Inglaterra passar a temporada lá com a filha, né? Então, ela americana, como americana, o americano não tinha esse problema. Tanto que a mulher dele é herdeira do pai, que era americano, e era um homem rico de muitas posses. E a esposa dele, né, a sogra dele, falou para ele: que absurdo, você não pode deixar
sua herança para suas filhas, porque nesse país tem essa lei absurda. Conosco não tem isso. Ela fala, nós americanos, a herança fica para os filhos, sejam eles qualquer filho, porque nos Estados Unidos não tinha essa troça de hereditário, não. Ficava para os filhos por igual. Fica para os nossos filhos, sejam eles homens ou mulheres. Então, no início do século XX, na Inglaterra, a mulher não podia receber a herança do pai. Não podia. Se o homem não tivesse um filho, a mulher não podia, tinha que passar a herança para o parente e ela ficava subjugada ao parente. E é o caso aqui também, entre os judeus. Sim. Meu filho mais velho, Cadu Esaú Jacó, tanto que a mãe arma aquele esquema, lembra? De enganar o pai, porque ela queria que o mais novo, eram os gêmeos, mas o que nasceu primeiro é que ia levar tudo. E o outro tinha que passar a servir ao irmão, como qualquer outro empregado, ou então fosse embora e não levava nada, ia viver a vida dele hoje, mas sem direito a nada. E aqui, esse foi bem lembrado, Carmen, isso. O irmão fala, senhor, fala para o meu irmão dividir. Jesus, o que eu tenho a ver com as leis humanas? Não é? Isso é coisa de vocês, os humanos. É isso que ele quer dizer. Quem me pôs a mim, um juiz ou repartidor de bens, até porque tudo isso aqui é temporário. Meu reino não é deste mundo. Né? E aí, aonde a gente começa é aqui. Nunca te sentes, né? Outro ensino de Jesus, né? Nos primeiros lugares, sem que tenhas sido mandado pelo seu anfitrião. Quer dizer, coloque-se sempre numa posição de humildade, não é? Não queira se mostrar o seu talento, né? Sócrates já dizia, né? Eu sei que nada sei. Então, seja humilde. Ele chama a atenção e seja humilde. Né? Hoje eu estava vendo uma coisa, eu dizia assim, toda vez que você for à casa de alguém, né, sempre peça licença para entrar, né? Aceite a orientação, fique aqui, não vá logo se colocando, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou o doutor da lei. Se coloque com humildade, né? Não tanto que Jesus, quando disseram assim para Jesus, o senhor, bom mestre, alguma coisa assim, eu chamo ele de bom, não me lembro bem, bom senhor, e ele diz, não me chame de bom. Parece que falou, bom senhor, ele falou, senhor é Deus, e não me chame de bom. Se quer me dar algum título, me chama mestre. Então, Jesus não tinha essa empáfia, né? Que muitas vezes nós temos. E depois aqui, e outra parte da semente caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. É a parábola do semeador, que ele está falando sobre a parábola do semeador, né? Que às vezes a semente cai em terra seca, cai entre espinhos e não frutifica. O ensino não fica registrado. Né? Então, são ensinos aqui que ele está passando para a gente. E que a gente deve registrar esses ensinos. Né? Lembra, agora eu olhei para cima, tem um também importante, até voltando um pouquinho, os 4 acima. Quando Jesus pergunta para o doutor da lei, né? E para você, quem é o seu próximo? Quem é o próximo? E aí, automaticamente, o doutor da lei, o que diz? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Lembra da parábola? E aí Jesus vai e faz o mesmo. Esse é o teu próximo. Esse é o teu próximo. Né? Quando Jesus falou que eles quiseram, na realidade, eles queriam pegar Jesus. Né? Senhor, quem é o meu próximo? Né? E aí Jesus conta aquela parábola. E aí ele pergunta, e respondeu ele enfático, doutor Dali, quando Jesus perguntou, então, para você, quem é o teu próximo? Aquele que usou de misericórdia com ele. Vai fazer o mesmo. Esse é o teu próximo.
Então, ele diz aqui, e outra parte da semente caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Aí aqui ele vem falando hipérbatos é inversão dos elementos de uma frase. Sínteses é confusão ou disposição de palavras que destrói a ordem de uma frase, tornando difícil a compreensão. Hipérboles, figuras de pensamento, né? Então, hipérbatos, sínteses e hipérboles vestem as abstrações e, como poemetos, pequenos poemas, são enxertos de vida às canções do Rei de Deus. Era uma vez, um credor tinha 2 devedores, e como ambos não lhe pudessem pagar, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. A Denise está aí. Denise, você vai continuar? Então, a Denise vai continuar daí para a gente. Então, aqui, ó, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Pode continuar aí, Denise. Essa é da parábola do servo vigilante, Isso. né? Que ele diz assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabem, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria entrar em sua casa. Que está em Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 44. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após a mim. Então, é exatamente aquela parte em que ele diz que cada um tem a responsabilidade, né, das suas escolhas. A gente tem o que a gente escolhe, porque o que a gente vai plantar vai ser, né, a semente que a gente jogar vai ser o que a gente vai colher mais tarde, né? Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Trazei o melhor vestido e vestiu, pondo-lhe um anel na mão, alparcas nos pés. Este meu filho estava morto e vive. Tinha se perdido e foi achado. Essa é a parábola. Quem é que lembra? Lembra, Carmen? Do Não filho estou lembrada. Qual é? do filho pródigo. Ah, do filho pródigo. Do filho pródigo. Com certeza, com certeza. Então, ela vai nos colocando, como a Rose falou, são retalhos das outras parábolas e vai tecendo todo esse caminhar de Jesus junto a nós, todos esses ensinamentos que ele veio nos trazer. E o fariseu dizia: eu pago tributo, vou junto, cumpro com os deveres que a lei prescreve. Mas aquele que ali está, no entanto, o Senhor lhe disse. Essa eu não consegui localizar. Você sabe qual é? Gente, estou com um probleminha aqui só para poder amparar aqui o meu celular. Pronto, ficou. Então,
a gente sempre diz, né? Eu pago tributo, eu sou justo, eu cumpro com os deveres que a lei prescreve, mas, olha, aponta o dedo para o outro, ó. Mas aquele que ali está. No entanto, o Senhor lhe disse. Então, o Senhor sempre nos diz algo, porque quando nós nos colocamos à frente dele e falamos, descrevemos o que nós conseguimos realizar, que a gente já consegue fazer isso, igual aquele, um moço rico, né? E ele falou que ele fazia tudo, ele daria até os bens dele, né? O mais mancebo rico, mas ele não pôde se separar, abrir mão da vaidade, né? De ser bajulado e tal. E o Senhor sempre nos diz alguma coisa. Toda vez que a gente chega para o Senhor e conversa com Ele, Ele sempre nos diz algo. Porque nós, sim, temos alguma coisa ainda para corrigir, reparar, fazer, né? E o Senhor tem sempre algo para nos dizer em relação a nós mesmos. Louvou o amo aquele mordomo injusto por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Granjeai amigos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Essa é a parábola do mordomo infiel, né? Que farei, pois, que o meu senhor me tira a mordomia, disse o mordomo consigo. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Quanto deves ao meu senhor? Disse o primeiro. 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma a tua obrigação, escreve 50. E tu, quanto deves? Disse ele depois a outro. E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação, escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto, no mínimo, também é injusto no mundo. Pois que se nas riquezas injustas não fostes feliz, ou fiéis, desculpa, quem vos dará o que é vosso? Então, Jesus, nessas parábolas, vai nos trazendo várias informações, várias mensagens, vários aprendizados que a gente precisa. Pode falar, Carmen? Moralidade, né? Moralidade. Então, na parábola do infiel, Mordomo infiel, do mordomo infiel, né? né? Onde que estão essas parábolas todas? Você pega onde? Eu peguei agora no livrinho que eu ganhei. É muita parábola, gente. É parábolas, as maravilhosas parábolas de Jesus. Eu estou aqui com a capa. Acha. As maravilhosas parábolas do Paulo Alves Godoy. Dá para ver? Dá? Paulo Alves Godoy. Então, ele diz assim, Paulo Alves Godoy diz assim,
O homem que Deus situa na terra, acumulado de todas as prerrogativas, desfrutando das facilidades da saúde, da paz, da educação, dos benefícios do instituto familiar, mas que malbarata todos esses valores, simboliza o mordomo infiel, esbanjando os talentos que Deus, nosso Pai, lhe confiou. Entretanto, como o filho deste século é mais prudente do que os filhos da luz, esse mordomo infiel poderá auxiliar o seu próximo, minorando seus sofrimentos, ajudando-o desta forma a ter mais força para levar avante a sua tarefa. O mais apreciável bem que poderíamos fazer ao nosso semelhante é ajudá-lo no processo de autoeliminação. A criatura esclarecida consegue evitar desvios e furtar-se à prática dos atos danosos, que levam a contrair novas dívidas perante a justiça divina. Por isso, proclamou o Mestre, conheça a verdade e ela vos fará livres. Se alguém contribuir para elucidar um espírito encarnado, iluminando a sua senda e proporcionando-lhe maiores condições de poder discernir o bem do mal, dando-lhe condições de diminuir suas dívidas para com a justiça divina, estará atuando como um mordomo infiel, que, apesar de ter esbanjado os talentos que Deus lhe confiou, soube ser diligente no gerir de sua vida material e, pelo menos, amparou o seu próximo, ajudando-o a carregar o seu pesado fardo. Obviamente, esse seu próximo agradecido o ajudará como amigo, quando pela morte do corpo for despojado da mordomia e se ver face aos clamores no mundo espiritual. Então, aquelas pessoas que ele perguntou estavam devendo a ele. A pessoa... Mordomo. Estavam devendo ao mordomo. Estava devendo ao mordomo. E ele, em vez de 50, de 20, ele botava 50, a mais tem. Devendo 50, 80. Então, ele fez com que aqueles apagassem as suas dívidas, né? Então, nisso, apesar de ser injusto, né, infiel, porque eles deviam menos e ele botava mais, ele auxiliou esses a pagarem as suas dívidas. E ele auxiliando pagar as dívidas, ele também terá um mérito, porque pelo menos ele vai ter amigos. Já que eles ajudam a pagar as dívidas, ele terá amigos quando ele não tiver nada. Mas se ele cobrou mais dos outros? Não, ele não cobrou, não. Ele Não? escreveu que pagou mais. Ah, tá bom, agora entendi. Devia R$ 20. Aí, na hora de escrever, ele pagou 20. Aí, ele assim, pagou 80. Pagou 50, sei lá. Pagou 50. Ah, tá bom. Isso. Ah, tá. Então, Mas por ele que fala que ele auxiliou era aqueles infiel? devedores. Mordomo infiel por quê? Por que Porque é ele infiel? não colocou exatamente o que estava devido, o que foi pago. Ele colocou que foi pago a mais. Mas aí seria... Ah, bom. Eu achei que Porque, ele era porque ele não falou exatamente desonesto. a verdade. Vamos dizer assim, ele mentiu para mais, para ajudar o outro. Certo? Ah, tá bom. Então, ele é fiel porque ele mentiu, mas foi para ajudar o outro. Pelo menos ele Sim. granjeou amigos, que quando ele não Ah, tiver sim. nada, esses amigos o recebem. Sim, entendi. É isso? Entendi. Então, ele diz assim, esse aqui é Paulo Alves Godoy. O mais formal desmentido às interpretações dúbias da parábola do mordomo infiel está contigo nas últimas palavras da narrativa. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Na realidade, Jesus deixa implícito nesse... Se não soubermos aplicar a fidelidade no trato das riquezas injustas, quem nos confiará as riquezas verdadeiras? Pois é óbvio
que a nossa infidelidade nas coisas pequenas também é válida nas coisas grandes. Se não soubermos ser fiéis naquilo que não é nosso, quem esperará a nossa fidelidade naquilo que é nosso? Então, o apóstolo Paulo recomendou que aprendêssemos a nos livrar das coisas corruptíveis, para que pudéssemos entrar no gozo das coisas incorruptíveis. Se não soubermos gerir bem as coisas da terra, como nos poderão ser confiadas as coisas do céu? Então, é ensinamento que a gente não deve ser como um mordomo infiel, né? Porque a gente ainda faz muita coisa errada, certo? A gente ainda é infiel ao Senhor em muitas coisas, que a gente sabe que não são certas, mas a gente faz. Né? Então, o outro está devendo ao Senhor. Você está devendo ao Senhor, mas você ajudando o outro a pagar as suas dívidas, você granjeará amigos. Granjeará amigos porque você os ajudou. Mas não é o que a gente deve fazer, certo? Foi o que eu entendi. Depois, fala. Com esse objetivo de granjear amigos, quer dizer, a finalidade dele era isso? Conquistar as pessoas? Quando eu não tiver, onde que eu vou ficar? Se eu ajudar um amigo, pelo menos eu tenho alguém que me ajude depois. Ele está fazendo também para poder receber em troca. Eu não sei, foi o que eu... É por isso que ele é infiel. Porque se ele fosse fiel, ele tinha colocado exatamente a quantia que eles pagaram. Né? Não sei, foi isso que eu entendi. Depois, Rose... Então, ele manobrava para conquistar as pessoas. Ele manobrava. Isso. Essa é a infidelidade dele. Eu acho que sim. Bom, a Rose, que é expert em parábolas, depois ela nos esclarece melhor, se eu estiver falando alguma bobagem, né? Que eu, com certeza, devo estar... a gente fica assim mesmo, né? A minha interpretação, né? De acordo com o texto do... Então, vamos continuar? Vamos. E é para a gente ser fiel em tudo, fiel no mínimo. Ser correto, né? Ser correto. Ser correto. Correto. Isso. Nas mínimas coisas, que aí, como é que Deus vai confiar em você se você não for... Uma coisa grande, né? Uma coisa grande. Isso. Por isso que a gente começa pelas pequenas, né? É. E vai aos poucos melhorando. Denise. Oi. No caso aí, ele ajudou, mas com interesse, né? Então, isso. Foi com interesse. Um jogo de interesse aí, né? Jogo de interesse. Ah, você é boazinha. Você faz na maioria das vezes? Sim. É verdade. A maioria das vezes a gente sempre faz a quando caridade vai pensando, vai ajudar, tem um interesse, alguma coisa em troca, né? Sim, sim. A gente ainda está longe ainda de fazer algo, alguém desprendido de interesse. Interessado, exatamente. Mas a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo com essas palavras de Jesus. Sim, só o fato da gente já ter consciência já é um caminho, né? A gente ainda sabe que ainda tem um bocado aí, um bocadinho ainda a percorrer, né? Vamos continuar com a Amélia? E a viúva dizia: faze-me justiça contra meu adversário. Far-lhe-ei justiça, disse o juiz, para que ela não volte a importunar-me. É aquele que já falou que Jesus, que a gente conversou na última aula, né? Na última discussão sobre esse assunto, essa leitura de Amélia Rodrigues. Porque ele não era... Jesus falou que ele não era juiz. E ela querendo que ele fizesse a justiça. Deu-lhe... Gente, a luz aqui está muito fraquinha. Deu-lhes 10 minas. Havia um homem rico, a quem, depois de morto, Abraão disse:
Essa eu não consegui localizar. Depois, quem souber, me retorna, por favor, que a gente volta um pouquinho, tá? Então, aquela coisa que a Rose falou. É um pouquinho de cada parábola para ir montando o sentido em pequenos poemas. Ela faz uns poemetos, né? Com toda esse discurso de Jesus, essas histórias que Jesus contava para nos trazer sempre a verdade por debaixo desses ensinamentos, né? Por debaixo dessas histórias, sempre temos ensinamentos a retirar. Estes, os últimos, são os primeiros, e os primeiros serão os últimos. São os trabalhadores da última hora, certo? É a parábola dos trabalhadores da última hora. Quem tem ouvidos, ouça. Qual é que você está? Desculpe, eu tive que atender a porta aí rapidinho. Na página Qual é? 85. Ah, tá bom. Viu? Estes últimos serão os Tá, primeiros, tá bom. e os primeiros serão os últimos, que são os trabalhadores da última Da hora. última hora. Isso. E quem tem ouvidos, ouça. Então, Jesus sempre falava isso. Quem é que tem ouvidos? É quem já tem condições de compreender esses ensinamentos por debaixo dessas histórias. E ele, continua Amélia Rodrigues, falava por parábolas. Parábolas, alegorias que escondem verdades. Revestidos da pureza das pombas e da vivacidade das serpentes, os discípulos da verdade chegam à vida. Se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o semeador saiu a semear. Então, todas essas sementes foram as sementes que Jesus foi jogando ao longo do caminho nos diversos tipos de terra, de terreno, né? Nesses corações áridos, os nossos corações. Denise, Oi. Fala. esse parágrafo aqui, havia um homem rico, aqui depois de morto, não é do rico e do Lázaro? Sim, é sim, o Rico e o Lázaro, tá certo, Ana. Eu estou achando que Só um instante, alguém ligou para mim. Liga para o Danilo, por favor. Repete, Ana Constantino, por favor. Então, essa parábola aqui, havia um homem rico a quem depois de morto. Aí eu lembrei do rico e do Lázaro. É o Quando, Rico e Lázaro, é. quando eles morreram, né, se encontraram, que aí o rico pediu para Abraão pedir para o Isso. Lázaro, né? Lázaro para molhar a boca, não sei o Eu quê, né? achei que fosse Isso. esse, mas eu não É mesmo, o Rico e Lázaro. Rico e Lázaro, que pediu para avisar, né? Para Abraão mandar Lázaro que fosse avisar a família Avisar os dele. parentes, né? Isso mesmo. Ok. É isso mesmo, isso mesmo. Eu achei que fosse, mas Beleza. não confirmei. Obrigado, Ana. Os grãos, vamos para os grãos. Os grãos se transformam em grãos e a messe afortunada é ouro em pendões de vida. Ouro em pendões de vida. Então, os grãos se transformam em grãos. Então, os grãos crescem e dão frutos, certo? Germinam, caem na terra boa, germinam e dão frutos. Simples e desataviadas, suas palavras são palavras da boca do povo.
Ninguém, no entanto, as coordenava como ele as enunciava. Ele está pedindo que você fale alguma coisa para jantar. Havia realmente algo nele, na sua forma de dizer. Ninguém fala como ele fala. Murmuravam até mesmo os que, conspirando, procuravam motivo de traí-lo. Até as pessoas que procuravam motivo de traí-lo, aqueles que estavam contra o seu jeito de pregar, né, reconheciam que ninguém falava como ele, que ele tinha algo de diferente. Fala com autoridade, reconheciam todos. Então, todos reconheciam que Jesus era uma figura diferente, era alguém especial, mesmo aqueles que estavam contra ele. Exatamente, estavam contra porque as ideias que ele trazia lhes mexia ali nas suas mais nas suas cordas, né, do sentimento mais profundas, porque estava mexendo nos interesses próprios deles. Mas mesmo assim, a gente viu durante a passagem de Jesus, diante de todos o evangelho que os evangelistas nos contam, muitos reconheciam, mas muitos também o temiam, e o temiam exatamente por isso, porque viam a sua superioridade. Né? A semente, continua Amélia Rodrigues, é luz e vida. Vida na semente, luz na vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, entrando pela porta estreita, a que se caracteriza pelas dificuldades, o acesso ao reino da ventura plena se faz triunfal. Então, como ele dizia que não ficaria uma ovelha perdida, né? E ele salvaria a todas as ovelhas, porque ele fazia a vontade... Tem parábola essa? Qual é essa parábola? Ou não? Não, não tem parábola. Essas são as É uma pérolas que reflexão. Jesus dizia. Sim, só é parábola quando está em itálico, né? Em itálico, isso. Vigiando a porta de entrada, pode o morador defender a casa do assalto dos bandidos, que espreitam e se vestem de sombras para agressão nas sombras. Os escolhidos são os grãos felizes que se multiplicam em 1000 sementes, compensando a sementeira toda. Então, poucas sementes se dividem em muitas sementes, se transformam em muitas sementes, compensando a sementeira toda, porque é atirada ao terreno pedregoso, ao terreno espinhento, ao terreno seco, não é isso? Árido. Então, as sementes, os terrenos férteis foram poucos. Mas eles esses terrenos fizeram a sua parte, multiplicando todas essas sementes, essa vida, essa luz. Porque uma árvore, a gente não sabe quantas árvores tem vamos dizer, num fruto. Isso. Quantas árvores tem num fruto? Aquele fruto bom, que é aproveitado, quantos frutos tem nessas árvores que vão frutificar, né? Em detrimento das outras que não foram escolhidas. Não produziram nada, isso. Isso. Que não produziram nada. Que não produziram nada. Não vai dar para a gente terminar. Então, a gente para aqui, né? Então, a gente vai parar charneca. aqui, depois da sementeira toda, isso. O parágrafo que fala a charneca das paixões, a gente deixa para a próxima aula. É dia
12, né? Não, 12 não. É 18? 18. 18, né? 18. Oxe, eu estou vendo errado. Menina, 12 é amanhã. É, Tá, vamos É isso voltar aí. um pouquinho no parágrafo de cima. Ah, Aqui, ó, vigiando a porta de entrada, pode o morador pode. defender a casa do assalto dos bandidos, que espreitam e se vestem de sombras para agressão nas sombras. Né? Então, ele está mandando que todos nós fiquemos vigilantes, sempre vigilantes, né? Porque quando você vigia a porta de entrada da sua casa, que casa é essa? Nossa casa mental. Quando você vigia a porta de entrada da sua casa, você pode defender a casa do assalto dos bandidos. Quem são os bandidos? São os nossos adversários, né? E hoje nós vimos naquele história que os espíritos contaram, né? Olha dos adversários ali, né? Então, você pode defender a sua casa dos nossos adversários, que espreitam, ficam ali prestando atenção nas suas atitudes para encontrar uma brecha para poder entrar e se vestem de sombras para agressão nas sombras. Então, ele está falando aqui da necessidade de cada um vigiar a si próprio, vigiar a sua casa mental, seus pensamentos, porque se a gente vacilar da vigilância, eles tomam a nossa casa de assalto. E aí vem a obsessão. E depois, para se livrar disso, vai ser difícil, muito difícil. Achei muito interessante esse parágrafo aqui. A gente pode retornar na próxima, ler o anterior e fala mais um A gente pouquinho. vai voltar aqui alguns que tem. É bem interessante isso, né? E a gente viu isso hoje, quando a gente estudou do Diversidade dos Carismas, aquele espírito, né? Lá da reunião mediúnica da casa. As mãos da minha irmã, as mãos da minha irmã, né? A gente vê que quando a gente não é vigilante, o que pode nos acontecer? 1.900 anos de sofrimento. Né? Então, gente, realmente a gente tem que vigiar e orar bastante. Não foi à toa que Jesus disse, vigiar e orar para não cair em tentação. É isso. Essa eu vou ter que rever no vídeo. Está para caminho. Então, gente, a gente encerra por aqui hoje, né? Agradecendo Isso. a Deus, agradecendo a Jesus, esses alertas, essas observações que tanto nos ajudam na nossa caminhada, né? Que a gente possa continuar trabalhando pela nossa melhora pessoal, pela nossa autoeducação. E revendo os evangelhos, os ensinos de Jesus, a gente tem uma boa forma de fazer essa observação e tomar esses cuidados. Então, a gente vai encerrando aqui. Carmen, você pode fazer a nossa leitura de Prepare a Prece, da nossa palestra? Daqui a pouco a gente retorna. E, olha, a nossa palestra tem um tema muito interessante. Causas atuais das aflições. Olha aí, causas atuais das aflições, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4 e 5. Então, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Um beijo aí para todos. Denise, quer falar mais alguma coisa?